Senhor, primários, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Juliana e hoje eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho com vocês nessa maravilhosa manhã de domingo na nossa EBD. Então, para começar a nossa aula, pegue a sua revista, a sua Bíblia, seu caderninho de oração e se prepara aí. Já vai lá, curte a nossa aula, compartilha o vídeo para que mais crianças possam ouvir a palavra do Senhor. Vai no chat, coloca o seu nome, sinalizando a sua presença. Você que já é nosso aluno, já sabe como funciona. E você que nos visita, seja muito bem-vindo também à nossa aula. Vai lá no chat, coloca seu nome porque eu quero te conhecer. Conta para mim como que você chegou até o nosso canal. Vamos começar a nossa aula com uma oração? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos juntos aprender mais da Tua Palavra. Pai, eu peço que a Tua Palavra possa falar poderosamente aos nossos corações, que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o nosso texto áureo hoje, ele traz uma mensagem muito importante, né? Eu vi que vocês já decoraram, a maioria já mandou o vídeo lá no grupo. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho no que esse versículo nos diz. Bem, lá em Romanos 8, versículo 18, o texto diz assim: penso que o que sofremos durante a vida não pode ser comparado de nenhum modo com a glória que nos será revelada no futuro. Vocês conseguem entender o que esse versículo quer nos dizer? Bem, nessa terra nós sofremos tristezas, desilusões, perdas, mas nada disso é comparado com a glória vindoura, com o céu, com a eternidade. O céu é maravilhoso e nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhum sofrimento, ele pode impedir a nossa visão de continuarmos caminhando na presença do Senhor rumo aos céus. Então, que vocês possam meditar nessa palavra, crendo que Deus ele está com você, Ele está te direcionando e que o desejo de Deus é que todas as coisas cooperem para que você chegue aos céus. E isso é maravilhoso. A nossa história de hoje, ela fala sobre José. Nós já vemos estudando sobre José há alguns domingos, né? E hoje nós continuaremos estudando sobre José. E José, ele foi perseguido, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José, ele teve problemas, né? Os irmãos tinham inveja dele. Mas José nunca perdeu o alvo, a visão de que Deus havia prometido a ele coisas profundas. E José, ele seguiu confiando em Deus. Mesmo quando ele estava naquele poço, quando ele foi vendido como escravo, José ele sabia que Deus havia feito promessas a ele e ele se manteve fiel ao Senhor. Que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor, mesmo nos dias de grande dor e tribulação. Agora nós vamos fazer a oração do nosso livreto de oração. Se você ainda não tem o livreto, ele está disponível para ser baixado lá no site da igreja. É só entrar no card aqui que você cai lá. E você pode baixar o livreto em PDF para você acompanhar com a gente. Hoje, dia 15 de agosto, nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 15. Salmo 15, de 1 a 3. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos outros. Quem vai morar com Jesus? Aquele que fala coisas boas e diz sempre a verdade. Orando os salmos. Senhor, quero morar no céu com Jesus. Me ajude a dizer sempre a verdade e falar boas palavras. Quero que minhas palavras produzam bons frutos. Meu Deus, ajude-me a sempre falar a verdade. Tão importante sermos sinceros e falarmos a verdade, não só com os outros, mas sermos sinceros diante do Senhor. Porque Deus conhece o meu coração e o seu, mas Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que nos apresentemos a Ele com sinceridade. Vamos orar pelas crianças do Mali. Senhor,
Visita aqueles que não podem revelar nem para suas famílias que se tornaram cristãos. Ó Senhor, nessa hora nós nos apresentamos mais uma vez na tua presença, pedindo que o Senhor visite, ó Deus, os nossos corações e que nós possamos ser sinceros, Pai, que nós possamos ser verdadeiros em tudo que façamos e falamos. Ajuda-nos, ó Deus, a, como nessa oração, sermos sinceros e produzir bons frutos com as nossas palavras. Também, ó Deus, nós oramos pelas crianças do Mali. Que o Senhor, Pai, os proteja, os guarde e os livre, ó Deus, de todo mal. Que, mediante as perseguições e as tribulações, eles sempre estejam firmados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, criança, nós vamos fazer a nossa oferta. Então, vamos lá? Pegue a sua ofertinha, né? Aqueles que estão com as suas moedinhas, as suas notinhas aí em casa, já pega e já separa para ofertar, para trazer hoje à noite na igreja, ou pelos nossos meios digitais, o Pix, o PicPay e as contas bancárias da igreja. Enquanto nós vamos ouvir um louvor, você pode ofertar. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Glória a Deus por esse louvor e pelas nossas ofertas. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai, muito obrigado pelo dom de poder ofertar na tua casa. Muito obrigado pelo privilégio do sustento. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, aqueles que porventura não puderam ofertar, que o Senhor abra meios, ó Pai, para que eles possam também ofertar na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. E agora, sem mais enrolação, nós vamos falar sobre a nossa história. Bem, como eu já dei uma introduçãozinha ali atrás, a nossa história de hoje continua falando sobre José. Todo esse trimestre nós vamos estudar sobre ele. E a história de hoje ela está na página 174, no capítulo 41 do livro de Gênesis. José interpreta os sonhos de Faraó. Bem, José, como nós sabemos, ele foi preso, levado cativo, depois de ter rejeitado se contaminar com o pecado. E aí, José estava na prisão e ele viu o copeiro conversando com o padeiro. E aí eles estavam intrigados, né, ali com os sonhos que tiveram.
E José teve a oportunidade de ser usado por Deus para interpretar aquele sonho. E aí passou um tempo, né? José ainda estava na prisão. José interpretou o sonho que eles seriam libertos, eles foram libertos, viram o que José falou, né, acontecer. E o tempo passou e um dia Faraó teve um sonho. E aí ele acordou com aquele sonho e ficou um pouco intrigado. E aí ele voltou a dormir e sonhou novamente. E aí ele mandou chamar todos os adivinhos, todas as pessoas que interpretavam sonhos, né, para que alguém pudesse interpretar o sonho dele. Só que ninguém naquela terra foi capaz de interpretar o sonho de Faraó. Foi aí que o copeiro, que tinha tido o sonho interpretado por José, foi até Faraó e disse para Faraó que ele conhecia uma pessoa que podia ser capaz de interpretar o sonho. E aí, logo, ele quis saber quem era e por que ele ainda não chegou aqui. E aí ele disse, mas tem um problema, ele está na prisão. E aí, se a gente fosse pensar, era para Faraó ter pensado, um prisioneiro, né? Não, jamais. Mas Faraó estava tão intrigado com o seu sonho que ele mandou que eles fossem logo buscar aquele homem que estava na prisão. E aí foram lá e trouxeram José. E aí quando José chegou, Faraó contou para ele que tinha tido um sonho. E nesse sonho ele estava em pé, próximo ao rio Nilo. E apareciam 7 vacas bonitas, gordas, e elas saíam do rio e elas começavam a comer, a pastar, a comer as gramas que estavam ali no caminho. E ficavam ali um tempo na beira do rio comendo o capim. Mas logo depois saíam 7 vacas magras, feias, horrendas. E elas iam para junto das 7 vacas bonitas e gordas. E de repente as vacas magras e feias comiam as vacas gordas. E contou também que ele dormiu novamente e sonhou com as espigas de trigo, novamente 7 espigas bonitas, cheias de grãos viçosos, né? E bons, e que depois apareciam, né, 7 espigas secas, queimadas pelo sol quente, e essas espigas engoliam as espigas boas. E aí José ficou calado, olhando para Faraó. E aí ele inquiriu a José e disse, revela-me o que tem o meu sonho. Então José, se mantendo fiel ao Senhor, ele disse que ele não tinha uma interpretação para o sonho de Faraó. E Faraó ficou irado e questionou, como você não tem uma interpretação? Mas José disse que Deus, o meu Deus, o único e verdadeiro Deus, ele tem uma interpretação para o seu sonho. E foi aí que José não só interpretou o sonho de Faraó, dizendo que as 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura, 7 anos em que a terra produziria muito, e que as vacas magras e feias seriam 7 anos de muita fome, de muita seca, de uma produção escassa, onde a terra não produziria alimentos. E disse que os 2 sonhos não eram 2, era na verdade um único sonho, e que um confirmava o outro. E disse que essa repetição do sonho, né, das vacas e das espigas de milho, queriam dizer que estava próximo, porque Deus tinha repetido o sonho, porque era algo que estava próximo. E aí Faraó ficou muito triste, preocupado, pensou 7 anos de seca, 7 anos sem alimento, não vamos sobreviver. E aí José foi usado por Deus mais uma vez para instruir a Faraó como ele precisava fazer, trazendo uma pessoa para cuidar de todo esse serviço,
para poder preparar celeiros para recolher e estocar bem os alimentos nos 7 anos de produção, para que durante os 7 anos de seca, de escassez, eles tivessem mantimento para se manter e também para manter os outros, né, os povos vizinhos. E explicou para Faraó tudo o que Deus havia falado com ele, deu a direção a Faraó, e aí ele pôde mostrar para Faraó que, apesar de estar preso, apesar de estar no cárcere, ele ainda continuava mantendo a sua relação com Deus e ele ainda ouvia a voz de Deus. E Faraó pôde conhecer um pouco mais do Deus de José. Sabe, crianças, quando Deus mandou José as explicações sobre o sonho acontecido, Deus deu a José a oportunidade de se manter fiel a ele, fazer a vontade dele mais uma vez e assim ser recompensado. Deus havia dado sonhos a José lá atrás, visões, quando ele era ainda muito pequeno. E muitos anos se passaram até que essas visões aconteceram, né? E eis que era chegado o momento em que José estava na presença de Faraó. E ele pôde ali ver, né, aquilo que Deus tinha preparado para ele. Hoje nós aprendemos com essa lição que nós precisamos estar preparados para que os sonhos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Deus, ele tem projetos para mim e para vocês. Mas se nós nos desviarmos do caminho, os projetos de Deus na nossa vida não poderão se cumprir. Quando nós deixamos Deus de lado e começamos a tomar decisões por nós mesmos, nós estamos virando as costas para aquilo que Deus tem projetado para a minha e para a sua vida. Por isso é muito importante que desde pequenos vocês aprendam a confiar em Deus, a ouvir a voz de Deus e a seguir aquilo que Deus tem colocado à sua frente. Vocês podem dizer, mas eu sou tão pequeno, como eu vou ouvir a voz de Deus? Mas Deus, ele quer falar comigo e com vocês todos os dias. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus para que nós possamos cumprir aquilo que Deus deseja que cumpramos, para que os planos e os propósitos de Deus na nossa vida sejam concretizados. José, ele foi um exemplo de obediência para nós, mas existe um exemplo muito maior de obediência. Jesus, ele abriu mão da sua glória lá no céu, ele abriu mão do seu reino no céu para obedecer a Deus, a primeira pessoa da Trindade. Jesus, ele não hesitou, ele não questionou a vontade de Deus. E ele veio a esse mundo. Ele nasceu numa família humilde, ele cresceu, ele viveu. Como José, ele foi rejeitado. A Bíblia conta que onde ele teve menos glória foi na sua terra. Os seus irmãos, né, os seus compatriotas, eles não acreditavam na palavra de Jesus. Eles olhavam para Jesus e eles o desprezavam. Mas Jesus, ele cumpriu o seu propósito aqui nessa terra. Ele seguiu até o fim, fazendo aquilo que Deus falava com ele. Jesus se ausentava para orar. Jesus, ele se ausentava para falar com Deus, ouvir a voz de Deus, estar mais perto de Deus e continuava o seu ministério. E foi assim que Jesus se tornou o nosso maior exemplo de obediência. E ali na cruz, no Calvário, quando ele olhou para Deus, olhou para os céus e disse que estava consumado, ali ele se rendeu, ele se entregou definitivamente ao Senhor, sabendo que a vontade soberana de Deus sobre a vida de Jesus estava sendo cumprida. E Deus, ele honrou Jesus de sobremaneira, porque o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. O nome de Jesus, ele é glorificado hoje na terra. Apesar de ter sido rejeitado enquanto estava aqui pela maioria de nós,
Hoje Jesus, ele tem o seu nome exaltado. E José, ele também foi reconhecido por Faraó quando ele interpretou o sonho que recebeu de Faraó, né? E eu e você podemos também sermos compensados, vamos falar assim, contemplados com a glória de Cristo, se nos mantivermos obedientes a Deus. Sabe, o nosso alvo, o nosso objetivo precisa ser o céu. E só existe uma única maneira de chegar até lá. É ouvir e obedecer à voz de Deus. Tia, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Através da leitura da palavra. Nós temos a rica oportunidade de ler o nosso devocional diariamente. Mesmo vocês sendo pequenos, a maioria já sabe ler. Aquele que ainda não sabe pode pedir a ajuda do pai, da mãe, de um irmão, para que faça a leitura com vocês. Tenham amor pela palavra de Deus, porque é aqui que nós ouvimos a voz do Senhor. E desde agora, façam todos os dias um momento de oração. Pode parecer pequenininho no início, orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas logo vocês alcançarão uma vida de oração. E saibam que esse contínuo ler a palavra e orar ao Senhor trará a vocês algo que ninguém poderá roubar. Ninguém poderá tirar de vocês. E isso vai fazer com que cada dia vocês estejam mais próximos de Deus, ouvindo a voz de Deus, reconhecendo a voz de Deus, entendendo aquilo que é ensinado nas aulas, nos cultos nas quartas-feiras, no domingo à noite, aprendendo a cada dia mais de Deus, fazendo com que a caminhada rumo ao céu seja mais fácil, porque muitas vezes a nossa caminhada é difícil. Porque nós somos desobedientes. Adultos e crianças são desobedientes. Mas nós precisamos segurar nas mãos de Deus e caminhar, sendo obedientes e ouvindo sempre a voz do Senhor. Que nada seja mais importante do que ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Bem, agora nós vamos falar da nossa atividade. E eu gostaria que vocês que ainda não fizeram ou que têm alguma dúvida da atividade, manda lá no grupo, pergunta, pode mandar alguma dúvida que tiver pra gente para que nós possamos ajudar a vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.